Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa 6ª temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele só veste macacão vermelho depois de ver esse filme, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! É nóis. Alguém tinha que fazer essa piada, né? Eu já quero começar apontando o elefante na sala. Boa. Aqui com a gente também, nosso convidado de honra, mais que especial, nosso especialista máximo em terror no Brasil, Eita, aqui. Fernando Ticon. E aí, galera, Fernando Ticon aqui, lá do canal Hora do Terror. Sejam todos muito bem-vindos aí, mais um debate a um filme maravilhoso aí, de Jordan Peele. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe também de seguir o Ratos de Cinema no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no @ratos_cast. Além disso, você pode enviar uma mensagem pra gente. Nós temos 2 e-mails que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox e Spotify. Se você não é nosso assinante ainda, rapaz, você tá perdendo tempo, vai lá no Patreon, Catarse ou no Padrim, você pode assinar um plano e ter vários benefícios, inclusive este podcast com o nosso querido Fernando Ticon, em versão estendida, com muito mais detalhes, com muito mais análises, com muito mais suspense. Então, dá uma passadinha, dá uma clicada lá em qualquer post que a gente tem no nosso site, você vai encontrar o ícone do Patreon, Padrim ou Catarse, e aí você pode assinar o nosso canal. Nosso tema de hoje será o horripilante filme Nós. Us, no original, de Jordan Peele, com Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elizabeth Moss, Anna Diop e Yahya Abdul-Mateen II. Sinopse oficial do filme: Adele Wilson viaja com o marido e filhos para uma casa de verão, onde passou boa parte de sua infância. Ao cair da escuridão, os Wilson terão que enfrentar o mais terrível e improvável adversário, eles mesmos. O filme foi orçado em torno de 20 milhões de dólares, faturou pouco mais de 88 milhões mundialmente em sua estreia, 71 milhões somente no final de semana de estreia nos Estados Unidos. É a 3ª maior estreia de um filme de terror na história americana no cinema. Só ficou atrás do Halloween, esse último filme do Halloween, né, que arrecadou no seu final de semana 76 milhões, e o It, a Coisa, que arrecadou 123 milhões no final de semana de estreia. Fernando, eu vou começar perguntando pra você o seguinte: te surpreende esses números todos por esse filme novo do Jordan Peele? Cara, vamos só colocar nessa perspectiva, porque ele bateu o recorde, em primeiro lugar, de filme original, né, de história original. Não é uma sequência, não é um remake, não é uma adaptação de um livro do Stephen King, né? Então, para ele ficar em primeiro lugar e ultrapassar Um Lugar Silencioso, né, que tinha batido 50 milhões na estreia, é realmente muita prova de que o cinema de terror, ele tá vivo, ele pede por novas histórias e novas ideias e coisas originais. Então, vale muito a pena, sim, a gente investir em produções originais e novas histórias e novos enredos. E, cara, não surpreende porque o Jordan Peele, esse diretor que ganhou o Oscar de melhor roteiro original com o Corra, né, ele já veio, assim, no embalo, né, dessa expectativa, desse discurso de entretenimento, porém com uma mensagem social. Então tudo isso agregou sim para se criar essa hype, essa expectativa e levar essas milhares e milhões de pessoas, acredito, no cinema. Eu achei esperado. Eu tava dando uma entrevista dele no Jimmy Kimmel, se eu não me engano, essa semana, e... Não, minto, foi no Seth Meyers, porque os dois, inclusive, começaram juntos no Mad TV, então eles até comentaram isso, que eles estão em momentos muito distintos da carreira deles, e falou, quem imaginar que eu ia estar conversando com você aqui agora, e você vindo com seu segundo filme com esse sucesso todo, vencedor do Oscar, e se ele sente o peso. Então, eu acho que por mais que a gente espere o sucesso, afinal, o Corra fez mais de 255 milhões no mundo, ele sentia esse peso, né? Essa responsabilidade de você seguir uma trajetória de sucesso, uma trajetória que esteja funcionando, que foi bem recebida pelo público e pela crítica. Então, por mais que tivesse esse peso todo por trás do lançamento, eu acho que a maioria das pessoas tinham uma confiança por causa do primeiro trabalho dele e tinham um interesse graças ao primeiro trailer. Então, acho que uma coisa juntou a outra, então era de se esperar o sucesso. Eu acho curioso esses números, porque muita gente que gostou do Corra, e não foi pouca gente, como a gente já falou aqui, tava curioso, no mínimo curioso, por esse filme, né?
né? E ver se ele realmente ia voltar com um filme tão bom quanto e tal. Eu acho esse filme melhor, já adianto logo. Mas o Corra, ele na época, ele foi muito uma bandeira também. Assim como o Pantera Negra foi também. Porque muita gente foi ver o filme pra dizer, vocês investiram num filme pequeno, um filme que ninguém acreditou e deu certo. E é de um diretor estreante, é de atores desconhecidos. E o filme, as pessoas acabaram indo ver o filme de novo e... Ele foi um pouco também representativo nessa questão social dos Estados Unidos, como a gente também citou. Esse filme, eu acho que é também, mas tem muita gente que não tá gostando desse filme. O Corra foi quase unânime. Todo mundo viu, todo mundo gostou, todo mundo não teve problema nenhum de voltar e ver. Esse filme já acho meio dividido o público nessa questão. Eu acho que tem muita gente que vai voltar a ver no cinema. Eu gostaria muito de ver esse filme. Eu espero ver esse filme antes dele sair de cartaz novamente, porque eu tenho várias perguntas e algumas delas eu vou falar nesse cast, mas eu acho que tem muita gente também que não veria de novo, não gostou, não acha que tenha nenhum subtexto, né, nada mais interessante do que aquilo que foi apresentado. Eu concordo, a partir do momento que você falou que o filme ele serve como uma mensagem, né? Ele tem algo ali a dizer. E eu acho que o Corra, ele fica mais fácil para o público assimilar a mensagem por trás, porque eu acho que é mais claro o que ele quer dizer ali. Uhum. Eu acho que não Exato. Só é mais claro, como é um tipo de mensagem mais palatável ao público, especialmente nos tempos que a gente vive hoje em dia, entendeu? É uma mensagem atual, uma mensagem importante, então eu acho que isso chega mais fácil ao público. Aqui, ele não tenta tanto atestar algo específico, algo social. Ele tem, sim, um leque de discursos e de questões sociais que ele aponta, mas que estão mais encontrados nas entrelinhas do roteiro, do que as claras como é no Corra. Perfeito. Eu concordo com tudo o que o Renato falou e eu queria complementar também só dizendo que existe uma certa barreira de realidade social que o filme tenta mostrar, que lá nos Estados Unidos é bem mais fácil de se conectar, bem mais fácil de perceber as comparações, os detalhes e tal, desde as músicas, né, principalmente hip hop americano, assim, com as letras rolando e tal. Enfim, tem uma coisa cultural que o brasileiro, ele não acha nada demais, sabe? Ele não compra, ele não se conecta mesmo, assim. Tanto de algumas decisões do diretor, mas principalmente, eu acho que o contexto geral dessa América dividida, né? Porque lá fora, essa divisão social, ideológica, religiosa, tudo, ela é muito mais forte. Nos Estados Unidos é muito mais forte, né? Os grupos étnicos, os grupos de ideologias, enfim, religioso, é muito, assim, é visivelmente brutal, assim, tal. Você não tem uma integração muito boa entre diferentes grupos e tal. E lá existe essa dualidade, né? Existe os democratas e os republicanos e tal. Então, isso tudo, pra realidade americana, é muito importante, é muito impactante. Agora, no Brasil, não. No Brasil, as realidades são muito diferentes, né? O Rio de Janeiro funciona de um jeito, São Paulo funciona de outro jeito. O que acaba sobrando? Só mesmo essa parte de entretenimento, sabe? Que é o que eu acho que decepcionou muita gente, né? Você botar alívios cômicos, que você não entende muito bem, você não conecta muito bem, acha bobo até, no meio de um filme que deveria ser um filme de terror. E aí, aquela mensagem toda de crítica social, aquela mensagem sobre o conflito do outro, né? Você conviver com o seu vizinho, que pode ser um monstro, mas da mesma forma você mesmo pode ser um monstro, o seu vizinho ser a pessoa normal, né? Quem aponta o dedo, né? Então, todo esse subtexto, né? Eu acho que pro grande público ele ficou muito perdido aqui no Brasil. Então, talvez tenha sido isso a maior frustração das pessoas. Esperado por um filme super de terror, né? Um super entretenimento de terror aí, com coisas bizarras acontecendo e tal. E aí, quando você entra com esse subtexto, com essa mensagem, com esse diálogo sobre a sua convivência, né? Em sociedade e tal, e como esses grupos se dividem e como um é sombra do outro e tal, cara, isso se perde completamente. Ele se perde e frustra as pessoas que estavam esperando algo mais além, algo mais de terror mesmo, e não só essa parte que acaba ficando muito inconsistente nessa visão desligada dos Estados Unidos. Eu concordo, cara, mas eu acho que essa questão da divisão que o filme tá tendo dentro do público não é uma questão só no Brasil. Eu tenho acompanhado alguns podcasts lá de fora, algumas notícias, vídeos e temas em podcasts, né? O Us, ame ou odeie. Que a galera tá muito assim dividida. Ainda mais hoje em dia que você lança qualquer tipo de projeto, você é obrigado a odiar
odiar ou amar. Você não tem um meio termo. Você não pode só aproveitar aquilo ali como uma obra que foi feita, uma obra de entretenimento. E, por sinal, a questão que ele mescla, né, o humor com o terror, eu falo pessoalmente, é um dos pontos que eu mais gostei, porque eu acho que ele usa o humor não tanto quanto quebra de expectativa, mas eu acho que ele usa como um respiro para toda a situação creepy. Eu não achei o filme assustador, eu achei que o filme me incomodou. As cenas são de incômodo, pela aquela questão do bizarro, do esquisito e talvez até do que vai acontecer, sabe? Da expectativa do que vai acontecer. Então acho que o humor ali casa bem, e eu digo pela sessão que eu fui, o pessoal embarcou bem nas cenas de humor, a galera tava rindo, tava lá empolgada, e nos momentos mais sérios, ali tu já sentiu a vibe do cinema mudando, tu sentiu as pessoas conversando, meu Deus, é agora. Então eu acho que ele conseguiu acertar essas camadas, pelo menos na sessão que eu fui, eu tive essa experiência. Pra quem não conhece a nossa dinâmica, né, nós vamos ter 2 partes nesse cast. Primeira parte vai ser mais curtinha, a parte sem spoilers, pra quem ainda não viu o filme. A segunda parte, aí sim nós vamos entrar nos segredos, nas surpresas, reviravoltas desse filme. Aí só pra quem realmente viu o filme, porque realmente esse filme você não vai querer escutar a parte dos spoilers. Confie em mim. O Renato falou um pouco do que ele achou do filme. Eu falei também que eu gostei bastante. Queria saber do Fernando. O Fernando gravou um vídeo maravilhoso, tá no canal dele no YouTube, na Hora do Terror. Espetacular, foi uma das coisas que me convenceu. Eu até falei pro Fernando, Renato, que você sabe, né, a gente falou bastante desse filme na expectativa, no cast de expectativas. Era o meu terceiro do ano. Pois é, você falou que era uma das suas expectativas, eu falei que eu tava com medo desse filme, lembra disso? Lembro. Eu falei que eu tava com medo pelo seguinte, sabe, segundo filme do diretor, o cara ganhou o Oscar, é muito peso, o dinheiro cresce, obviamente ele tem mais orçamento, e o Jordan Peele, ele me parece um cara que, ele nos últimos 2 anos, que foi o tempo que ele levou pra fazer esse filme, ele fez 500, ele tá em tudo que é lugar, ele produziu filmes de terror, ele tá produzindo o Além da Imaginação agora, que volta, o Infiltrado né, na Clã, que foi indicado ao Oscar, era o Infiltrado na Clã, Candyman. Candyman também. Pode crer. Então, assim, ele escreve, ele dirige, ele produz, ele é completo. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, será, cara? E aí eu vi o trailer. O trailer não me disse muito, né? Não me disse maluco. muito. Tava jogando dinheiro Renato na surtou. Tela. Eu tava jogando dinheiro na tela. Renato surtou, viu? Cantando I got 5 anos, jogando dinheiro na tela, assim. Eu não me vendeu, mas o vídeo do Fernando me vendeu, cara, porque aí ele falou de vários elementos, e você via no vídeo que ele queria falar do filme, cara, que ele tava com vontade de... Mas realmente não tem como você falar desse filme e omitir os spoilers, né? É o que a gente tá tentando fazer agora. Fernando, no que você puder falar sem spoilers, o que você achou desse filme? Cara, pra mim eu acho que foi uma execução brilhante, assim, de vários elementos, não só de terror, mas, como o Renato falou, do alívio cômico, de você botar ali, abrir um pouco aquela válvula, né, de suspense, de tensão ali com comédia. Eu acho que a mensagem ficou muito boa. A atuação, da Lupita é brilhante, merece um Oscar, sabe, com aquela atuação maravilhosa, que ela se entrega completamente ao personagem. Existiram outras boas atuações ali, mas o da Lupita, pra mim aqui, mais se destaca, obviamente. São muitas coisas, né? Muitas camadas ali, que pra quem assiste muito filme, principalmente muito filme de terror e muita coisa assim, que gosta de cinematografia, né? Dos detalhes, como a trilha sonora é utilizada, como a câmera é utilizada, né? Aquela câmera de perspectiva, quando a garota tá entrando no parque, e aí você tá vendo tudo da visão dela baixa, assim. E até as coisas mais simples, tipo um casal comendo sorvete, já é uma coisa meio estranha, sabe? Meio bizarra, como se algo existisse ali de maldade. Enfim, são pequenas coisas, formas de se executar as cenas, que pra mim eu achei incrível. Obviamente, uma coisa ou outra não ficou tão boa, né? Não ficou de forma excelente executada. Mas, cara, no geral, o resultado foi muito positivo, né? Foi assim, tanto as mortes, quanto as perseguições, quanto as cenas mais chocantes, quanto, sabe, todo esse suspense, essas reviravoltas, pra mim valeram essa viagem. E aí isso me preocupa, né? Porque se você não compra isso desde o início, ali, desde o começo do conflito, assim, quando surge a outra família, né? E faz refém e tal, e começa o
conflito, cara, se você não comprar essa parte, acho que o resto do filme você não vai comprar mais, sabe? Você não vai entrar mais naquele universo, você não vai aceitar por que certas coisas funcionam daquele jeito, as regras, né? Principalmente a explicação no final, e acho que esse é um dos pontos fracos do filme. No terceiro ato você tem uma explicação para deixar um pouco mais claro e óbvio, quando o ideal, na minha opinião, seria o diretor deixar boa parte daquilo ali pra gente. No ar. Isso. Aí Eu vocês... concordo exatamente com isso, cara. É isso aí, não tem como a gente falar mais agora, mas... Eu gostei bastante do final do filme. Eu concordo com isso que você tá falando, Fernando. Depois a gente vai falar um pouco mais. Não tem como mas agora. assim, como uma pessoa que não tava esperando muito, eu gostei muito desse filme. Esse filme, assim, o primeiro ato do filme me vendeu. Eu até esqueci que eu tava vendo um filme de terror. Aliás, aconteceu uma coisa engraçada, assim, porque eu tava no cinema, e o cinema que eu vou é um cinema de rua, aqui em São Paulo, e é um cinema que vai muita gente de idade. É difícil você ver jovem nesse cinema que eu vou, né? Então tem muitos casais velhinhos sempre, em todas as sessões que eu vou, seja filme de Marvel, seja qualquer coisa. E nesse filme, esse filme é estranho, cara. Vocês têm que concordar com que ele é estranho. Primeiro, Sim. porque ele tem nome de filme europeu. Tipo, não diz nada o que é o filme. Segundo, tá escrito lá bem grande, do diretor vencedor do Oscar, Jordan Peele. Isso pra quem tá passando na frente do cinema, é de um cara que ganhou o Oscar. Então deve ser um filme bom. Você imagina, entrou um casal de velhinho na minha frente. Mas velhinho, assim, velhinho mesmo, velhinho. A mulher ajudando o cara a entrar. E eu pensando assim, cara, será que eles sabem do que se trata esse filme? Será que eles sabem quem é o Jordan Peele? Enfim, sentaram, começou o filme, e até a cena que eles aparecem lá fora, do lado de fora da casa, né? Os nós, como é que a gente vai falar agora? Não sei. Eles são do O pessoal do... Os invasores. Até que eles aparecem ali e o filme desanda, quer dizer, desanda no sentido do terror mesmo, vai pro lado do terror. Eles estavam de boa. De repente eu vi o velhinho levantar, sair, deu mais 5 minutos, ela levantou e saiu. E aí eu falei, cara, tá vendo? O Jordan Peele tava levando eles. Se o filme fosse mais ou menos naquela pegada ali, tava levando na boa. Eles ficaram. E aí depois ele meio que se apresenta. Mas ele me surpreendeu em todos os aspectos. Tanto da maneira que ele construiu. Por isso que eu acho que esse filme, ele é, como você falou lá no início, ele é pra quem gosta do filme terror. Se eu fosse tirar só pela parte do terror, eu acho ele melhor que o Corra nesse sentido. E ele ou seja, a pessoa que só quer ver um filme de terror e tal, e sair e esquecer que, né, acaba nem quer questionar o subtexto. E também pros chatos que nem a gente, que gostam de ficar pegando nos elementos e, putz, aquilo que significa isso e aquilo. Então eu acho que ele é pra todo mundo. E ele, principalmente isso, ele deixa elementos que a gente vai ficar discutindo durante meses. E eu acho isso genial. Pra quem não viu o filme ainda, né? Vocês recomendariam esse pra um fã dos filmes de terror? Vocês acham que quem tá indo por esse elemento pode esperar um bom filme? Ou você acha que a pessoa tem que estar preparada pra outra coisa, pra um além, assim? Cara, não só recomendaria, como do momento que eu saí da sessão até agora, eu já recomendei pra umas 6 pessoas, pelo menos. Boa. Entendeu? Boa. Eu acho que por mais que, como eu comentei, a mensagem que ele quer passar por trás não seja tão claro, eu acho que o filme, por ele conseguir passear bem pelos elementos de terror e pelos elementos cômicos, ele ainda é 1h40 no cinema agradável. Você vai se divertir nos momentos, porque todos os momentos cômicos, as piadas, todos os respiros do roteiro funcionam, né? Cortesia do Winston Duke, o Gabe, o personagem dele é o meu spirit animal, o cara sou eu num filme de terror. Seria exatamente assim. E o cara, e funciona, e toda a tensão, todos os momentos esquisitos e de tensão e de terror, e os jump scares, que são poucos, então acho que ele sabe brincar bem a ponto suficiente de fazer, inclusive, um casal de velhinhos ficar até o final do primeiro ato e aproveitar bem a história. Cara, hoje em dia, né, depois de pensar muito sobre isso, como a gente lida com muitos tipos diferentes de fãs de terror lá no canal, eu acho que eu não recomendaria ele pra alguém que tá procurando um filme pipocão, divertidão, slasherzão, com serial killer, com coisas... Bastante sangue. Porque, cara, a pessoa não vai aproveitar o filme, sabe? Não vai ter aquilo que ela espera de, tipo, Halloween, do Michael Myers, loucura. Cara, o filme não é sobre isso. Ele tem elementos, claro, tem referências, tem homenagens, tem cenas impactantes, mas o filme não é sobre isso. Esse filme, cara, eu recomendo muito pra quem, primeiro, gosta de filmes de terror, independente seja slasher ou não, né? Não fica preso num subgênero nem nada. Gosta de debates sociais, gosta de, tipo, debater mesmo, ter uma cabeça mais aberta, ver além, sabe, do filme, o que o diretor queria dizer com cada coisa. E
E pra quem gosta do filme do Corra, né? Quem gostou do Corra pelos motivos de debate, pela linguagem. Não só pelo terror e pelas situações difíceis, né? Situações meio estranhas e tal, mas pelo debate social. Então, se a pessoa não é desse tipo, não é a pessoa que gosta de ver filme que você pode e deve pensar um pouco além do que só tá mostrando ali na tela e pensar nas entrelinhas, é uma pessoa que, tipo, eu meio que sinto que a pessoa não vai conseguir aproveitar 100% desse filme. Ela não vai, tipo, entrar, sabe? Tipo, como o filme, ele pode ser aproveitado, sabe? É isso que me bate às vezes, cara. Hoje em dia a gente tá vendo vários filmes desses, assim, é uma progressão de filmes, né? Esse ano aí tem alguns bem icônicos, tem o The Lighthouse, que é do diretor de A Bruxa, não tem nem trailer nem nada. Sim. Mas, assim, o elenco é interessante e a história deve seguir por um caminho de terror mais desse social e tal. Tem o Mar, né, que já tem trailer brasileiro, que é com a Octavia Spencer, ganhadora do Oscar, e ela tá, tipo, fazendo uma tiazona negra que se vinga dos jovens brancos, porque ela sofreu bullying e racismo dos pais brancos deles. Então, assim, tem muita coisa acontecendo nesse sentido, e eu acho que se a pessoa não compra esse diálogo, esse discurso social, esse discurso, cara, o que o terror pode trazer pra gente, sabe? Eu acho que ela não vai entrar, não vai comprar, sabe? É toda uma questão de expectativa, né? De Exatamente. Que você tem. Eu acho que é uma questão de saber pra quem você vai indicar, né? E saber o que a pessoa tá procurando dentro do gênero. Perfeito. Expectativa, né? Perfeito. Acho que é a melhor definição aí. Como a gente fala pra muita gente, então a gente não tem como saber quem, né? Mas você, provavelmente, que não viu o filme, já viu os dois lados. Sabe que, né, não é um filme convencional. Eu recomendo que vá ver, se você realmente gosta do gênero. Se você gostou do Corra, acho que essa é uma boa dica. Se você gostou da pegada do Corra, vale a pena dar uma chance. Eu também espero que você compre todo o conceito do filme, porque é muito interessante. Não vamos perder mais tempo aqui na parte sem spoilers. Temos algumas coisas, bastante coisas para falar na parte dos spoilers. Então, vamos começar spoilers para nós, a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Essa parte de spoilers, muito interessante, porque eu acho que nós temos bastante coisa pra falar. Eu geralmente começo com o seguinte, quando é um filme assim, com reviravoltas e tal. O que mais te surpreendeu nesse filme? O que mais você não esperava de ver e aconteceu? Renatão, você tem uma resposta pra isso? Tenho. A grandiosidade da situação. Ah, boa. Vendo o trailer, você fica curioso com o que é aquela situação, né? Quem são aquelas pessoas no quintal, quem são aqueles doppelgangers deles, né? Que a gente acaba descobrindo que são os acorrentados. A gente descobre que é aquilo. Aí, durante o começo do filme, a gente descobre que é aquela família que tá acontecendo aquilo ali com eles. Aí você pensa, ok, tem algum mistério envolvendo aquela família. Aí, de repente, você vê a família do vizinho e aquilo ali tá acontecendo com eles também. Aí você vê, não é só com aquela família, né? Mas só ali. Será que é alguma coisa da região? Aí eles ligam a televisão e veem que é algo no nível várias áreas dos Estados Unidos. Foi um experimento americano, né? Um experimento americano. Até por causa da ideia do Hands Across America, então é pra eles ficarem de mãos dadas pelos Estados Unidos todo. Então você vê ali que é algo no país todo. E isso é o elemento que eu menos esperava encontrar ali. Eu esperava que era algo muito mais contido e a gente descobrir que é algo assim em escala nacional foi uma grande surpresa pra mim. Ô Renato, sobre esse elemento, eu acho, tem uma cena interessante quando ela tá conversando com o marido e aí ela fala que ela tá com medo, né, porque as coisas estranhas estão acontecendo e tal, e aí ele fala assim, relaxa, você tá no lugar mais seguro dos Estados Unidos. A gente tá em Santa Cruz, é um dos lugares mais tranquilos, aqui não acontece nada. E eu fico pensando, isso é uma coisa que pra mim foi surpreendente também, porque, cara, se esse é o lugar mais seguro do mundo, você imagina o que tá acontecendo nos lugares mais perigosos. Né? Curioso isso, olha, vocês estão vendo o lugar mais seguro dos Estados Unidos, tá? E é essa sanguinolência toda. Fernando, pra você, qual foi a grande surpresa do filme? Cara, eu acho que foi a conexão, foi também a grandiosidade, mas principalmente foi a conexão com esse evento, né, de 86, né? Sim, 86, né? 86, que é uma grande mobilização pra você abraçar os Estados Unidos. E aí, o impacto disso, né, que a criança, no início do filme, né, a dona Adelaide, vê
isso quando criança, e aí você entende que essa mensagem foi levada para o subsolo. Foi levada, né, depois que todas as reviravoltas, você entende de onde surgiu a ideia de abraçar os Estados Unidos, executada por esses doppelgangers, né, esses clones. E eu achei muito curioso porque essa é uma atitude, né, abraçar os Estados Unidos, todo mundo dá a mão, né, indiferente da sua diferença, né, sem contar nada, sem contar sua raça, sua cor, sua religião, sem nada. Todo mundo vai dar a mão. E aí parece que, tipo assim, os americanos não conseguiram, porém as cópias conseguiram. Então, no final das contas, quem é que tá tentando dar as mãos pelo país, sabe? Será que são os americanos superficiais, idiotas, ou as cópias que estavam sendo manipuladas e tal, e que conseguiram se livrar, né, dessa corrente, dessa conexão, e aí conseguiram aí abraçar literalmente os Estados Unidos daquele jeito bizarríssimo. Então, é um debate. Porque quando ela foi lá pra baixo, né, ela nem sabia o fiasco que acabou sendo o Hands Across America. Então ela acabou indo, levando a mensagem que ela entendeu do que era o movimento como uma criança, né? Ela, com a cabeça dela de criança, o entendimento dela foi aquilo que ela levou lá pra baixo, e ela nem soube que aquilo ali foi um grande fracasso. Então talvez se ela soubesse como fosse, talvez nem fosse essa a grande inspiração dela pro plano. Ô, Fernando, sobre esse evento, né, que foi o Hands Across America, aconteceu 26 de maio de 1986, e o Jordan Peele, ele falou uma coisa muito engraçada, eu até separei essa frase. Foi uma demonstração que mostra a dualidade da América perfeitamente pra mim. Essa esperança, se segurarmos as mãos, vamos curar a pobreza. É bem intencionado, mas essa é a solução ou é a maneira de lidar com isso? Eu acho muito interessante, porque tudo que a gente vê de um lado desse mundo, a gente vê o outro lado também, né? Eu queria passar pelos atores, porque eu acho que, como vocês falaram, tem atuações maravilhosas. Lupita Nyong'o, vencedora do Oscar, excelente atriz, venceu há 5 anos atrás, não foi isso? 5 anos atrás pelo 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão, atriz coadjuvante. Eu sinceramente não esperava que ela fosse a principal desse filme, apesar dela ser a vencedora do Oscar. Eu não sei porquê, mas eu tinha a expectativa de que a família toda ia ser tratada como todo mundo igual e tal. E não, de repente você vê uma Ripley aí. Eu lembrei muito do Alien nesse filme, não sei porquê também. Porque vendo o Alien a primeira vez, você não diz, se você não sabe nada do Alien, você não diz que é ela que vai ser a principal do filme, né? De repente é. E esse filme eu tive uma pegada assim também com ela. E de repente ela era. É óbvio, desde o início você vê que é aquela personagem ali. O que vocês. Renato, você gosta bastante do trabalho dela. O que você achou do trabalho dela nesse filme? Eu achei fantástico, cara. É muito interessante ver as diferenças, né, da atuação dela como a Adelaide, como a Red. Não só a questão da voz, que é de deixar maluco, e a fisicalidade que não só ela, mas os outros atores colocam nos doppelgangers deles, especialmente as crianças. Eu acho muito interessante o trabalho deles, mas você vê a questão dramática dela, ela como são dois personagens completamente diferentes, todos eles fazem, eu falando dela, eu acho que ela consegue trazer cargas dramáticas que a personagem precisa, até porque, ainda mais depois que você sabe a virada, né, da história, a questão toda da motivação da Red por aquilo, você entende muito do que ela passa, né, da maneira que, inclusive, que ela brinca com a Adelaide. Então você vê a angústia e a raiva dela ali, e ela tem a questão da voz. Então, por mais que ela quer, por exemplo, gritar, quer botar pra fora, ela não consegue, porque a voz dela, inclusive, não consegue alcançar muito aquilo. Você vê uma angústia engasgada. Eu acho isso muito impressionante na atuação dela. Sim. Cara, eu acho que pra mim o momento mais impactante, assim, da atuação dela, depois de tudo que o Renato falou, é principalmente o final, né? A cena final que ela assassina, né? Ela mata a sua cópia. Pra mim ficou muito impactante, uma entrega muito grande de ambos os lados, né? Tanto da perseguição, do conflito, assim, até de uma forma meio artificial, eu diria, porque, né, aquele conflito prolongado, aquela perseguição parece uma dança, e ela se resolve no momento que ela quer se resolver e tal. A atriz, cara, em todos os momentos, ela se entregou para a situação. Ela abraçou aquilo. Tem que destacar também o trabalho de dicção que ela teve, né? Porque ela não é
americana, ela tinha uma certa dificuldade pra falar, até quando ela ganhou o Oscar, né, ela teve dificuldade, assim, em certas pronúncias e tal, e ela teve um trabalho gigantesco com uma fonoaudióloga pra poder falar todas as palavras corretamente nesse sotaque americano, sabe, americanozaço, assim, pra não transparecer que ela não é americana, né. Então isso me surpreendeu muito, assim, confesso que vários trechos do filme ela falava assim, caraca, é uma outra pessoa. E ela mandou muito, sabe, ela conseguiu atingir uma eficiência nisso que eu fiquei chocado de verdade. Você falou que ela merecia um Oscar, né, por esse filme. Ah, com certeza. Eu vou te falar, ela é a razão principal de eu querer ver esse filme de novo. Não só pela reviravolta que tem no final do filme, né, de a gente descobrir tudo isso, mas todos esses elementos que as pessoas estão falando, né, cara, mas é por isso que às vezes quando ela mata alguém, ela grune. É por isso que quando a família toda tá sentada no carro e tal, direitinho, ela tá meio de lado, ela tá meio que analisando, ela é meio caladona, e aí a maneira que ela olha pra uma coisa, na verdade você achava que era medo, e na verdade não, né, que ela tem informações que a gente não tem e tal. Definitivamente é o grande destaque do filme. Eu queria falar também do Winston Duke. Tudo bem, ele é a questão da comédia no filme, né, ele entrega mais as piadas, mas eu acho que o físico dele, você olha pra ele e você fala assim, pô, esse é o pai, ele vai proteger a família. Na primeira que ele tem, ele já toma uma porrada na perna, e ele já mostra que ele não é exatamente não é pelo corpãozinho dele que você vai ficar protegido. E aí você tem o contraponto da Lupita, que é magrinha, fininha e tal, e é ela que vai ser a força do filme. Então, essa questão também, como o Jordan Peele trabalhou, né, de tipo, olha, não é porque ele é esse brutamonte todo, não é o cara do Pantera Negra que você vai ver aqui. Você vai ver um cara pai do Pantera Negra assustado. você vê no Abraham, que é o contraponto dele, né, que é o doppelganger dele. Isso. Eu acho que vale até mencionar a maneira que eles filmam o Abraham, né? É a mesma pessoa, né? Mas a maneira que filma faz até você ficar pensando, caralho, será que é o Winston Duke mesmo nos dois papéis? Porque ele parece muito maior, ele parece muito mais imponente. Por mais que ele ainda tenha o corpão dele, né, normal, né? Que ele é um cara grande, assim, parrudo, no Gabe, você percebe algo muito natural dele. Você percebe realmente um pai de família lidando numa situação de extremo, né? De perigo extremo. Como você vai lidar com isso? Se você não tem preparo, se você está preocupado com a sua família, se tem medo, você lidar com uma situação dessa, poderia muito bem colocar ele ali como um super-herói, né? Um cara que vai resolver tudo. Mas não, eles colocaram um cara normal numa situação extrema. E cara, a maneira que o filme apresenta ele no primeiro ato é extraordinária, porque assim, ele quer divertir a família de qualquer jeito. Sim. Vamos pra praia, vamos pro barco, Cantando. vamos pra não sei o quê, vamos fazer isso. Ele quer que aquilo seja muito legal, entendeu? Então você mostra como ele é um cara de bom coração, como ele é um pai atento, como ele, sabe? De repente ele só quer ter o momento dele com o futebol americano, eu só quero ver isso aqui, depois eu vou dormir, tá, meu amor? Tem muita humanidade nesse personagem. Por isso que eu acho que ele funciona também muito bem. E aí quando você mostra o contraponto, realmente é bem diferente. Elizabeth Moss. Papel muito pequeno, né? Elizabeth Moss, vencedora de Globo de Ouro e tal. A atriz principal do Handmaid's Tale. Ela tem um papel, não é um papel muito grande, mas, cara, é impressionante o que ela faz com pouco tempo que ela tem na tela. Pouco tempo, ela também passa, assim, muito, muito bem. Mas eu queria perguntar pra vocês, quem mais vocês acham que se destaca nesse filme? Quem mais vocês gostaram de ver no filme? Posso começar com você, Fernandão? Pode sim. Eu queria comentar rapidamente sobre a Elizabeth Moss, porque algumas pessoas vieram perguntar por que eu não falei dela no vídeo de resenha e tal. E eu falei, cara, eu respondi nos comentários que, cara, o papel dela realmente foi curto, bem pequeno comparado ao que tinha, né, de mensagem no filme, de coisas acontecendo no filme. Então, realmente não quis, né, não senti essa necessidade de poder comentar. Apesar de ela representar muito bem o que o personagem dela é, tanto a versão original quanto a cópia que surge depois. E a cópia dela também é uma versão bem creepy, bem bizarra, e ela consegue executar de forma muito boa. Mas não é aquela coisa, ela não tem aquele espaço pra poder brilhar, sabe? Aquele espaço pra poder, sabe? Putz, eu vou fazer uma coisa que vai mudar a direção aqui da história. Não é isso. Ela não muda a direção da história. Ela é um obstáculo, mas ela não muda, sabe? Não tem um negócio de transformação ali. Ela é mais um conflito, um confronto aí com essa família de brancos, né? Totalmente desconstruída. Eu acho que até as gêmeas me surpreendeu até mais, né? Porque as gêmeas, de uma forma ali naquela cena na praia, né? Estão brincando, são meio babacas, meio idiotas e tal. E aí quando chega a versão psycho delas, ficou muito boa, assim, na minha opinião. E muito bizarro, muito né? bizarro. Com o cabelo jogado na cara. Assim. Muito mais do que a transformação da Elizabeth Moss. Quando elas morrem, né? Os corpos, né? Em posições de igualzinho o Iluminado.
Pra mim foi uma referência excelente. Então, assim, poucas e boas atuações que se destacaram realmente, mas até porque o filme não é sobre isso, né? O filme não é sobre incríveis atuações dramáticas e espaço pra todo mundo, não. O filme é sobre uma mensagem e a Lupita representa bem esse bastião aí da família, que é quem carrega também boa parte da energia dessa mensagem. Sim. Renatão, pra você, quem mais você gostaria de destacar do elenco? Cara, eu acho que vale mencionar as duas crianças, né? A Shahid Wright Joseph, que é a Zora, e o Evan Alex, que é o Jason. Acho que são dois atores que a gente não viu em outro projeto, pelo menos eu não conhecia os dois. E eu acho que eles estão muito bem, eles entregam tudo que o personagem precisa, especialmente o personagem do Jason, que ele é um pouquinho mais complexo, né? Ele tem toda aquela questão da máscara, mas ao mesmo tempo acho que o que me chama mais atenção nos dois são quando eles representam os doppelgangers deles mesmos, né? O sorriso que a Shahid faz quando ela vira a Umbre é assustador e é esquisito, é um incômodo realmente. O Fernando mencionou na parte, sem spoilers, a questão de não recomendar para quem tá querendo ver um filme de slasher. Por mais que, pelo menos nessa parte, né, da caça dos doppelgangers, a versão original deles, tenha um quê de slasher, né? Ela corre, aí ela sai correndo e a doppelganger dela vai atrás e tem essa questão, né? Eles são imbatíveis na perseguição pela vítima deles. E isso acho que ela mostrou bem ali, fora, como eu falei, a questão da fisicalidade, a maneira que o Pluto se movimenta, de deixar um nervo, especialmente na primeira cena você já vê isso, né? A Red, que é a Lupita, ela bate a palma e de repente ele já vai se esgueirando pelo chão e a garota vai dando a volta e o Abraham vai seguindo. Então tem uma questão corporal ali que realmente funciona e eu acho surpreendente eles entregarem isso. Eu diria, não só eles, mas todas as crianças nesse filme, é aquela frase que eu sempre uso: de onde arruma essas crianças? Na verdade, hoje eu tenho ideia, deve ser de algum buraco, de algum túnel no meio dos Estados Unidos, deve ter umas crianças dessas, porque, cara, né, filme de terror principalmente, como consegue? Não sei. Uma das coisas que me surpreendeu bastante, assim, que eu gostei bastante também do filme, foi essa questão toda da duplicidade. Como eu falei, cara, eu fiquei apaixonado por esse primeiro ato. Essa duplicidade que você vê no início do filme, né? As coisas que batem, assim, sabe? Tipo, espelho, as gêmeas, o frisbee que para exatamente no lugarzinho certinho que ele tem que ficar. Tem um monte de coisa que você vê que tá repetindo, assim, o 11:11, Jeremias 11:11, que é o que aparece escrito na mão do morador de rua. Jeremias 11:11 é uma passagem da Bíblia, né? Diz: portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, do que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. É uma passagem assim, se você pegar ela sozinha, ela é bem dark, né? Bem pesada. Velho Testamento, obviamente, bem pra assustar. Mas tem muita gente falando também que não é só essa questão da passagem. Se você lê toda essa parte do Jeremias, você vê que ela trata muito de povos que tinham tudo e eu vou vir e vou despejar o mal sobre vocês e vou limpar essa terra. Mas a questão do 11:11 é muito repetida durante o filme, né? Vocês repararam isso? Sim, sim. O placar do jogo que ele tá vendo foi 11:11, foi um empate. É o horário que eles começam a atacar na casa, né? Tem várias questões também sobre o 11. Parece que tá na camisa de alguém. Mas é a representação de... 1 né? Igualdade. Cópia, no caso do 11, 11 é a parte dupla. A dualidade, exatamente. 11 é o único número que você refletido no espelho, ele se mantém igual. Então perfeito, tem essa questão até por causa da casa de espelho, que é onde ela vai e lá que ela acaba se perdendo, né? A Adelaide, ela acaba sendo pega, né? Capturada pela doppelganger dela. Então tem essa questão toda do reflexo. Tem uma cena da mesa, logo no primeiro confronto deles, que eu acho uma das cenas que eu mais gostei, que ela bate a cabeça dela na mesa e a mesa tem como se fosse um tampo de vidro, então você vê uma rachadura, né? Você vê o reflexo das duas, né? Bem próximas, e você vê uma rachadura quando ela bate com a mesa, meio que rachando uma da outra, né? É a quebra das duas ali. Eu acho que tem um simbolismo muito forte ali, essa questão do refletido, e você vê muito isso no 11, e no caso no 11:11, né? O par de duplas. Essa primeira cena, na verdade, a primeira cena do filme logo,
Cara, dizem que tem tanta coisa ali, o Jordan Peele falou que tem tanta coisa ali que é difícil. A primeira coisa que eu reparei foi uma coisa que o Fernando me chamou a atenção, a questão do nome, né? Us, United States. Então eu reparei que tinha muito vermelho e azul naquela cena. Muito, exageradamente. Até por ser um parque numa praia e tal, as cores sempre vermelho e azul e a roupa das pessoas também. E assim, aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso na internet também, você vê. A brincadeira que o pai, né, que é o... eu ia falar isso agora, do jogo de... então... É o Whack-A-Mole, que é o nome, né, da brincadeira. Não, porque ele vai naquele joguinho que você tem que bater nas topeirazinhas, né, que saem do buraco, tem vários buracos, as topeiras vão saindo, você fica batendo com uma marreta pra voltar com elas. Pra elas voltarem pro buraco. Exatamente. Aí é um simbolismo claro da situação, que é o filme. E alguém reparou que, acho que no boné dela tá escrito To, que é, na verdade, THO, que é uma palavra em vietnamita que significa coelho. Eu vi isso em algum vídeo, cara. Cara, aí eu te pergunto, pra vocês, o que foi essa questão toda do coelho? O que vocês tiraram disso? E vale lembrar, a camisa da filha na praia, da Zora na praia, também é um coelho. Sim. Eu vou falar duas coisas que pra mim ficaram bem óbvias. Vai lá. Primeiro é o lance da reprodução, né? Porque era um experimento, então utiliza-se o coelho para você fazer testes científicos e para reprodução em grande escala. Mas a segunda coisa, que até é referenciado no filme, principalmente quando depois que um personagem, eu não lembro qual deles, clonados, fala todos nós somos loucos aqui embaixo. É uma referência clara a Alice no País das Maravilhas, quando o coelho tá lá embaixo, né? Você tá seguindo o coelho, e é o que acontece também na primeira cena do labirinto, né? Labirinto de espelhos, e aí a Alice tá através dos espelhos, mais uma referência, e quando ela vai atrás, ela encontra o coelho, ela passa por um coelho, né? Como se ela estivesse procurando pelo coelho. Então isso também faz algumas ou várias referências a Alice nos País das Maravilhas. Mas isso é o básico, assim. Com certeza tem bem mais coisa que Com certeza. Não cheguei a, realmente me aprofundar sobre. Tem teorias também falando sobre a questão de magia, né? O coelho é um animal utilizado, né? Muito utilizado pros mágicos, né? Tirar o coelho da cartola. Então ali seria o momento que começa a questão fantasiosa de dentro da história. E, na verdade, a magia é um elemento que é muito pincelado no decorrer do filme. A questão do filho, né? O Jason gosta da magia, ele tem aquele objeto que fica com ele o tempo inteiro, que ele fica tentando fazer a magia, que ele não lembrava como é que era. Quando eles voltam na praia, nos tempos atuais, e eles vão naquele brinquedo, aquele brinquedo, a Casa do Espelho, agora virou o Labirinto de Merlin. Então tem várias questões ligadas à magia. Então o coelho também tem um simbolismo com isso, mas eu acho que a maneira mais clara de ver é exatamente isso que o Fernandão falou. Os coelhos são os animais que eram utilizados para testes, né, naquele projeto. E o que eu acho que é legal até mencionar desse projeto são aquelas teorias que ligam com o Corra, né? Porque os projetos que eram feitos ali foram abandonados, podem muito bem terem desenvolvido nos projetos que aquela família utiliza no Corra. Olha até só. Porque a questão que eles apontam no Corra é que duas almas não podem ficar num corpo só. E a questão que eles tratam ali é que na clonagem você clona o corpo, mas você não clona a alma. Isso, então a maneira que talvez aquela família tenha desenvolvido aquilo, procurando, lógico, um benefício próprio, né, por causa dos planos maquiavélicos que a gente descobre no Corra, seja aquilo. Então acho que é até legal mencionar isso, que pode ter uma ligação. Com o Corra. Você é desses que acha que tem um Jordan Peele Cinematic Universe, então? Eu não sei se eu acho, mas eu sou a favor, eu ficaria feliz. Tá bom. Você sabe que, então, voltando pro coelho rapidamente, eu tava pesquisando algumas das teorias e isso eu não sabia. Os americanos veem o coelho como símbolo de ideias também. Quando eu li isso, imediatamente veio pra mim na minha cabeça a última cena, que é quando ela tá dirigindo o carro e o filho tá do lado segurando um coelho. E aí parece que é a primeira vez que ele realmente repara que ela não é ela, ou que a mãe dele tem alguma coisa estranha. Depois de ter visto os como é que fala? Os acorrentados. É quando você olha pra cara do menino e você vê que ele tá meio assustado, que ele descobriu alguma coisa, então... E ele tá com abraçado no coelho, né? Então, foi a única coisa que eu lembrei. Ele tava no armário da sala na hora que a revelação toda aconteceu, né? Então, acho que fica meio implícito que ele ouviu... Acho que ela não fala... Ela não chega a falar
que ela chega? Ela chega a deixar claro isso? Eu acho que na Conversa das Luzes ela não chega a botar explicitamente. Mas aí vem a questão que me incomoda, o Fernando até mencionou isso no começo, que pra mim o único ponto que me incomoda no filme é a maneira que eles vão explicar a revelação, né? Parece que o filme ia acabar e ele esqueceu de revelar pro público, né? De explicar pro e aí volta e explica. Então eu acho muito expositivo. É muito assim, joga lá porque tem que jogar e a gente tem que entender. Ah, caraca, tem a revelação. Eu acho que a revelação, se ela fosse uma coisa mais natural, é tão interessante ver a maneira que ele pincela ela no decorrer do filme todo. E eu acho que esse é outro ponto que favorece o Nós, que ele ganha esse fator de você revisitar o filme, né? Você vê o filme agora, você vê ele com outra perspectiva. Você vê o filme pela primeira vez pelos olhos da Adelaide. Agora você vai ver pelos olhos da Red. Até porque a Red é aquela personagem que você acompanha no começo do filme. Então, a jornada daquela personagem você vai descobrir depois que é outra pessoa. Então isso que é legal do filme apontar. Então eu acho que eles pincelam tão bem todas as nuances da diferença das duas personagens e você vai pescando aquilo. Eu acho que não precisa ser tão expositivo e tão jogado a revelação, entendeu? Cara, porque eu realmente não gostei muito, porque acho que não é nem questão das informações, eu acho que o que me incomodou mesmo foi o ritmo, né? Porque a gente tá numa sequência frenética, né? De altos e baixos, você tem um conflito da família, aí ela consegue resolver, consegue matar, aí sobrevive, aí tem uma parte de piada, aí eles têm que andar, sair daquela localidade pra outra localidade. Então sempre é esse fluxo, né? Terror, conflito, alívio cômico e andar com a história. Quando chega nesse último ato, a gente já tá meio cansado. Assim, eu confesso que o filme ele vai se repetindo assim, nessa dinâmica. E aí quando chega nessa última parte, eu achei que a explicação ficou muito jogada, assim, meio longa até, sobre tudo que a gente tem que explicar, tudo que a gente tem que passar para o público, ter certeza que é exatamente isso. Não isso. Explica, na verdade. Não né? explica. Ele define várias coisas pra gente poder tomar algumas decisões, algumas opiniões e tal, mas ao mesmo tempo ele é bem expositivo, né, dos elementos, ele tenta justificar algumas coisas, e essa última cena, né, que você tem a grande revelação, né, que as meninas foram trocadas e tal, isso já ficou muito óbvio, assim, pra muita gente, desde o início ali, ao decorrer do filme, porque era uma possibilidade, né, ele nunca tinha ido, nunca foi, tipo assim, confirmada até a última cena. Então, lá no fundo, né, lá dentro, eu sentia que, cara, o filme foi passando e, pô, não confirma, né? Pô, esse cara não confirmou até agora que elas foram trocadas. Quando é que vai ser isso? E aí foi a última cena. E aí eu falei, cara, eu gosto disso. Eu gosto dele ter deixado essa transformação lá pro final. Porém, não é uma coisa que me surpreende. Sabe, não é uma coisa tipo, cara, super impactado. Não, porque meio que dá pra ver esse tipo de coisa vindo, porque é uma possibilidade, né? Ele deixa ela acontecer, essa possibilidade de acontecer. Foi o que o Renato falou. Claro que no trailer ele mostra ela sendo esganada. Pois é. Mas só complementando o que o Renato falou sobre ver o filme de novo com outros olhos, com uma lente, né? Uma lente depois, que é o que faz a gente querer ir no cinema de novo ver. Cara, justamente. Porque a Red, né, essa versão do filme, que ela fala com aquela voz desganada, foi porque ela foi enforcada quando criança. Então, logo, ela não consegue falar, porque ela danificou as cordas vocais. Ao mesmo tempo que ela é a única personagem da família macabra inteira que fala. Os outros membros não sabem falar. Então tá aí mais um indício de que ela, na verdade, foi trocada. Então, sabe, são detalhes que a gente vai perceber depois só, sabe? Conforme a gente vai pensar sobre o filme. E tal, e eles todos estavam lá. Quando essa família começa a se aproximar e quando o garoto fala que tem pessoas estranhas do lado de fora, a mãe já sabe o que tá chegando, né? Quando ela pede pra filha botar os sapatos, ela já sabe o que tá vindo. Então é esse tipo de coisa que, tipo, cara, é legal demais ver o filme de novo só por causa disso. Mas o terceiro ato, eu acho que ele se alongou, sabe? Depois de tudo que a gente viu, eu acho que ele acabou se alongando um pouco ali. E é uma explicação que, tipo, será que existia outra forma de fazer isso? Sim, ritmo, sabe? Então eu, com certeza, acho que o próprio diretor teve dificuldade nessa parte. A parte do sapato, eu acho um detalhe de roteiro tão maravilhoso, porque dá uma inteligência para aquela família e para aqueles personagens numa situação dessa,
Porque, tipo, bota o sapato. É um bagulho tão É porque ela simples, corre, né? mas é pra correr, pra você estar preparado. E ela sabe da família, como o Fernando falou, mas a preocupação dela não é, tipo, ela sabe do perigo que tá vindo, é que ela sabe que ela pode ser exposta. Então é isso que é o mais legal. O medo dela, na verdade, é ela ser exposta. Ela ter... nem ser morta ali. nem ser morta, é ela ser exposta. E isso que eu acho legal. A questão da voz dela, por ela ser a única que fala, também tem a metáfora do quem tem o microfone tem um poder, né? Ela ganha o controle daquelas pessoas nos túneis, precisamente por ela ser uma pessoa com voz. Ela raciocina, ela tem as informações de fora. Então, ela é um diferenciado deles. Então, é aquela questão. Você pode gritar meia dúzia de verdades e não ter o menor sentido naquilo que você fala. Mas se você tem a voz, se você se destaca com a sua voz no meio das pessoas, as pessoas vão te ouvir. Então, isso é um outro reflexo de problema da sociedade. A gente vê isso acontecendo muito na política. Você vê ditadores ganhando força exatamente com o poder de ter o microfone na mão. Então, acho que isso é uma outra metáfora que ele faz. Agora, o que me tirou da revelação é o lance do trailer ele ter mostrado ela sendo enganada. Eu matei na metade do filme, acho que um pouco antes. Matei na hora que eles chegaram na casa da família branca. Você sabe, uma coisa que me incomodou nessa questão da chegada deles foi... Tudo bem, eles chegam e aí eles botam toda a família no sofá e tal, e na verdade ela começa a falar, né? A Red, né? Que chamam ela. E ela começa a falar e ela começa a argumentar e parece que ela quer saber algumas coisas. Só que aí depois a coisa desanda. Quando os acorrentados chegam lá na casa da família da Elizabeth Moss, por exemplo, é um golpe só. Pá, morre todo mundo. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei assim, nossa, mas então eles chegam matando, né? Por que na família da Lupita eles não chegaram matando? Faz sentido, porque ela não faz parte daquele povo. Ela controla a família, vai daí, então ela segurou eles, porque ela queria as respostas antes de satisfazer esse desejo. Ela falou que era um plano dela de vingança e que ela estava aguardando muito tempo aquilo. Então, mas ela precisava ter as respostas. Sim. Não só, né? Não só matar, mas sim, eu quero saber. Eu quero que você saiba que E aí ela conta tudo aquilo, né? Ela sofreu no parto, ela teve que casar com aquele cara, porque tudo por culpa dela, foi tudo por culpa da outra, né? Essa questão dela, tudo refletir nela, né? Todas as escolhas da Adelaide refletirem na Red, eu acho outra metáfora maneira que o filme aborda, que é essa questão de que às vezes nós fazemos escolhas que nós não queremos, que causam efeitos em nós mesmos e em terceiros. Sim, então, as escolhas delas, que às vezes, as escolhas que nós temos, às vezes acabam obrigando e causando um efeito borboleta. Acho que o filme tem muito essa questão de efeito borboleta, né? Da questão, as escolhas que nós temos que causam efeitos em nós e nos outros. Acho que isso é outro ponto legal. Tem muita coisa aí, quer dizer, a gente tá fazendo cast agora, mas você imagina, né? Ainda vão debater muito sobre esse filme, essa questão toda do seu maior inimigo é você mesmo, e tem várias questões nesse filme que a gente pode elaborar. Uma coisa que eu achei interessante também foi o fato de que o primeiro, né, acorrentado, a gente vê exatamente quando eles estão chegando na cidade, né? Teve um crime, e aí você vê que foi o morador de rua, o cara da placa, e aí de repente você vê ele lá na praia, e o garoto, depois tá saindo lá do banheirinho, vê ele com a mão cheia de sangue, já esperando, lá no lugar dele, já esperando pra dar a mão já na posição, né? Já na posição. Já, com a mão cheia de sangue já, né? Ele foi o primeiro que matou, ele foi o primeiro que deixou o corpo lá, e os outros viriam naquela noite, mas isso foi um elemento depois que me escapou. E outra coisa que eu achei muito legal também, que depois, pensando sobre o filme, eu fui reparar a questão da escada rolante, cara. A escada rolante é maravilhosa, por vários elementos. Primeiro porque é a coisa mais estúpida do mundo, né? Como é que ninguém sobe aquela escada rolante, caralho? É só subir. Tudo bem, ela só desce. Mas, caralho, é só subir. Por que ela subiu? Por que elas se encontraram lá em cima? Porque teve um apagão, lembra? Tem um apagão, a chuva vem, tem um puta no apagão e depois a luz volta. Quando tem um apagão, a escada rolante para de funcionar. E aí ela sobe. Mas é nessa injustificável estupidez que eu acho genial. É só uma escada rolante. E aí tem toda a questão também do fato dela, no final do filme, ela tá descendo, né? Ela tá entrando na caverna. Tem toda aquela questão da jornada também, que eu acho muito legal. E uma outra coisa que o Jordan Peele falou, rapidamente, só pra fechar essa questão dos elementos, a questão da tesoura. Isso também, vendo o filme, me passou batido. Não sei se pra vocês passou. Ele falou alguma coisa sobre a tesoura? Ele, pegando uma frase sobre a tesoura, ele falou: existe uma dualidade em tesouras.
duas partes de um território entre mundano e o absoluto terrível. Porque tesoura é um objeto simples, todo mundo tem em casa, né? Mas também quando você vê no pôster desse filme tesoura, eu, por exemplo, olha só, vendo o pôster, ela segurando a tesoura, eu não tinha reparado essa questão da dualidade, né? Os dois lados são iguais. Mas o fato de que eu sabia que a minha namorada não poderia ver esse filme, porque ela abomina coisas com tesoura. A gente vê séries e tal, a pessoa pegou a tesoura pra se defender, ela pá. Não, isso eu não quero ver, não quero ver, não quero. Então tem também esse pavor de ser uma coisa, um objeto simples, mas também é um objeto violentíssimo, né? Vocês tinham reparado isso? Eu não tinha. Eu tenho um pouco de tendência com tesoura, porque tem um filme que eu adoro chamado The Burning, né? Que Chamas da Morte aqui no Brasil, que é como a tesoura de jardinagem, clássico. Eu já criei aí um pânico, um medo aí de tesoura. E o meu jogo favorito, que é o Clock Tower, né? De terror, é um Scissorman, né? Que é o Homem Tesoura, né? E também tem um tesourão. Então eu já fui ali, né? Cara, fascinado pela tesoura. Cara, eu quero ver tesoura maravilhosa. Eu já fui meio tipo, cara, é isso aí. Te comprou já. Eu vim pra isso. Eu vim pela tesoura, cara. Não é possível. E aí teve aquela campanha de marketing também, né? Que o diretor começou a mandar tesouras por correio pra uma galera. Isso eu achei irado, cara. Nossa, eu fiquei, putz, é isso que é campanha de marketing, cara. Mas sim, a tesoura tem essa dualidade. Ela serve pra separar coisas, né? Até na reta final você tem uma parte onde a Red, ela corta 2 bonequinhos de papel, né? Separando as pessoas colados, né? Então tem tudo isso e são 2 partes de metal que se juntam e se separam coisas. Então é uma escolha muito bem... Vocês pegaram uma referência que eu cheguei a ver isso, acho que foi num texto que eu tava lendo, que eu fiquei pesquisando pra caraca sobre esse filme, porque eu fiquei com muita coisa na cabeça, né? E tem a questão do Pedra, Papel e Tesoura, que tem um casal brincando no... Sim. E sempre dá igual. No pier, exato. Olha aí a dualidade também. Mas tem também a questão da briga, né? Do que seria, na hora que eles entram em confrontos, né? O menino, a personagem da Elizabeth Moss, né? A doppelganger dela, tava com a tesoura pra matar a Adelaide e o filho chega e mata ela com uma pedra, né? Ele pega aquela estátua, que é uma pedra. É verdade, olha aí. A pedra ganhando da tesoura. No final, quando elas vão brigar, a Red tá destacando esses 2 papéis, ela tá com 2 bonecos de papel na mão. E ela tá com aquele ferro de lareira, né? Aquele espeto pra mexer na lareira. Eu não sei o nome daquilo. E seria uma representação como se fosse da tesoura. Então, como se fosse a tesoura ganhando do papel. Então tem essas questões, que ele brinca com isso do Pedra, Papel e Tesoura. Dos confrontos. Confrontos. Tinham muitas pessoas perguntando, acho que a galera lá dos Estados Unidos que eu acompanho estava se perguntando muito sobre isso, se incomodando muito com a questão do que seria, né, a tesoura, e o mais importante, onde eles arrumaram a tesoura, né? Qual é o sentido de todo mundo lá no subterrâneo ter uma tesoura igual daquela. E o macacão também. E o macacão também. E a luva. O macacão eu acho que pode ser alguma coisa bem, tipo, é um macacão de teste, como se fosse, entendeu? Pode ser algo padrão deles lá, e cada um deve ter, pode ser algo assim, tipo, toda cópia tem um macacão, pode ser algo assim. Agora a tesoura também fica nisso. Eu vou ser honesto, esse tipo de falta de explicação que o filme dá não me incomoda. Como eu falei, eu fiquei me preocupando muito mais em saber... Pelo contrário, né? Eu fiquei me preocupando muito mais em saber qual seria o simbolismo da tesoura por trás do que aonde eles arrumaram a tesoura. Tanto que quando você começou a falar, eu falei, pô, ele falou alguma coisa sobre a tesoura? Porque isso eu fiquei na cabeça, não tinha pego nada sobre. Não me interessa onde eles arrumaram, ou não sei. Você vê um filme de zumbi, você sai do cinema puto porque no final eles não terminam com zumbis ou não tem cura, ou você fica puto porque você não sabe como começou o apocalipse zumbi? Não, simplesmente acontece. O legal do Nós é que você, do início ao fim, até a estética dele, tudo, parece que você está acompanhando um grande pesadelo. Então isso que é o legal. Você não precisa de respostas, você está acompanhando o pesadelo daquelas pessoas. Mas você imagina se o filme fosse sem essa cena... Obviamente a gente ia adorar e tal, puta, que legal, ficou no ar. Mas a gente vive numa época onde as pessoas, elas pegam tudo. E se você não explica o mínimo detalhe de como aquilo chegou ali, tem vários elementos que a gente nem citou. Por exemplo, nesse terceiro ato é repleto. Eles estão numa sala que de um lado tem coelhos presos em jaulazinhas, e é uma sala de estudos, e tem mãos cheias de sangue na parede e tal. Então tem várias coisas que ele nem se preocupou em explicar. E vai ficar no ar, né?
Ele já falou hoje o Jordan Peele falou hoje que ele quer voltar a esse universo, de repente, talvez não agora, mas é um universo que ele acha interessante de retornar. Então eu acho que a gente tem que se satisfazer. Nem tudo é perfeito, né? Aí que eu falei, eu gostei do terceiro ato. Eu gosto desses finais, tipo The Usual Suspects, os suspeitos, assim, sabe? As pistas estavam todas pelo filme, você não viu, seu idiota, e agora eu vou mostrar pra você. Não, eu também gostei do filme, eu só não gostei da maneira. Eu concordo que não casa. Deixou exposto. Eu concordo que não casa com o filme. Até porque isso acontece depois de uma cena extremamente positiva, onde isso poderia ficar claro nessa cena, por exemplo. Mas eu gosto desses finais, assim, sabe? Dessas reviravoltas, que não é aí que tá, não é gratuita. Não é, por exemplo, o que o M. Night Shyamalan fez no Vidro. Não é uma coisa, sabe? Tipo, agora eu quero terminar assim. Esse final, eu acho que ele te deixou pistas ao longo do filme inteiro. Você não viu. E agora eu vou te mostrar. Eu queria, antes só da gente dar a nota, falar um pouco do diretor e roteirista Jordan Peele, que a gente falou dele ao longo do cast inteiro, mas não falamos exatamente do trabalho, né? A gente não falou dele, do diretor. Renatão, você que é muito fã dele desde que ele era só ator, o que você achou dele? Achou que ele evoluiu nesse trabalho? Achou que ele acertou? Não, cara, eu acho que você usou inclusive a palavra certa que eu usaria pra definir ele ali, evolução. Eu acho que ele evoluiu muito como contador de história e como diretor em relação ao Corra, né, que é o primeiro trabalho dele. Eu acho que ele cria momentos visualmente marcantes novamente, né? O Corra tem momentos que viraram icônicos, né, em pouco tempo, né, em um ano, talvez, um ano e pouco. E o Noise, ele tem bastante disso. Eu gosto muito da maneira que ele guia os atores, eu gosto da maneira que ele dirige os atores, eu gosto da maneira que ele conta histórias, enquadramentos dele. Eu acho que ele usa muito do tipo de cinema de terror que influenciou ele se espelha muito, né, e pega muitas dessas referências pro filme dele. Eu gosto da maneira que ele trabalha a música, como complementa não só a trilha original, que mais uma vez ele trabalha com o Michael Abels, que fez o Corra, então eu acho a trilha original muito boa, mas assim como a trilha normal, né? As músicas casam bem, as letras casam bem com a situação, inclusive o Fuck the Police do NWA, né? Tem só o começo, né? Come Straight from the Underground, então tem toda essa questão, tudo tá ali. Eu acho que ele tem um esmero na maneira que ele cuida da produção dele, e eu vejo... Mas a piada é ótima, ótima, funciona muito bem. Call the Police aí. Fuck the Police. Fuck the Police. É muito bom isso, e eu acho que é exatamente isso. Você vê... Eu acho que ali, inclusive, ele consegue trabalhar mais o que é o estilo dele, né? Mesclar o humor com o terror. E como eu falei na entrevista que eu vi dele no Seth Meyers, ele falou exatamente sobre isso. Que ele fez no Nós o filme de terror que ele gostaria de ter visto quando ele era criança. É o filme de terror que ele queria ver, com uma família negra, uma família comum, passando por situações normais. Então é um filme que ele fez para conversar com um certo público novamente que não se sente representado. Então eu acho, mais uma vez, um grande acerto e um grande trabalho dele. Fernandão, o que você achou do trabalho dele? Cara, é excepcional, eu acho que tá bem condizente com o que a gente viu no Corra. Eu confesso que eu queria me aprofundar mais na parte de comédia dele, que é uma grande experiência, uma grande carreira aí, vários anos dentro desse meio. Eu confesso que eu não vi nada direito, assim, fora alguns vídeos no YouTube, obviamente, e tal. Mas eu confesso que eu tô muito mais animado agora, né, sabendo que ele é completamente competente pra fazer essas diversas produções. Primeiro, o Twilight Zone, o remake tá rolando, né, ele tá produzindo e apresentando, então é uma coisa que vai ser bem diferente. Eu, recentemente, comecei a ver os episódios antigos de Twilight Zone, que são bem bizarros mesmo. São grandes referências ao trabalho dele também, da década de 50 e 60, etc. As primeiras temporadas. Tem também uma adaptação onde ele tá produzindo, que é o Lovecraft Country, que é um mega livro que eu tava lendo já em inglês. E, cara, é sensacional. Se passa na década de 50, também com uma família de negros durante os Estados Unidos racista, né? E tem os monstros de Lovecraft. Só que a gente tem muito mais medo do racismo e das situações absurdas do que com os monstros. Então eu achei muito interessante, muito forte, e tá sendo produzido aí por ele. Acredito não pra esse ano, mas o próximo, e já tem um elenco. E tem o Candyman, né, que é o que foi uma surpresa, mas também não foi tanta surpresa, porque ele é um filme que casa muito bem com a competência dele, e ele tem uma visão política e social que pode desenvolver uma boa história. Então, assim,
o Us me entregou exatamente o que eu tava esperando. Eu fui nas aceitações que foram necessárias, mas assim, não foi abaixo do esperado, não. Me diverti, gostei, e é o que é a cara do diretor. É o que o diretor representa. Então, pra mim, foi excelente. Vou pedir pra vocês darem uma nota, né, e fazer uma conclusão final, coisas que vocês talvez não tenham falado ainda, queiram falar. Eu realmente não tava esperando nada desse filme. Achava até que poderia ser um erro. Sei lá, eu não gostei do trailer do filme. Agora vendo e sabendo do que se trata o filme, eu gosto mais. Mas eu tava com medo e adorei. Eu dou uma sólida nota 9 pra esse filme. Acho que, como eu falei, vai ser um filme que a gente vai continuar falando. Tem seus problemas. Talvez essa nota caia pra mim ao longo do ano. Estamos ainda no começo. Haverão outros filmes bons também. Mas tem potencial de ser o melhor filme de terror desse ano. Eu gosto muito desse tipo de filme, de terror psicológico, que tem uma ideia por trás, que tem subtexto. Então, e tem excelentes atuações, a gente não tem nem o que falar mal. Então, por todos esses elementos alinhados, um excelente roteiro, uma boa direção, vou dar uma nota 9. Teve pouquíssimas coisas desse filme que eu não gostei. Renato, por favor, sua nota para nós. Concordo, cara. Eu tô junto com você, eu dou 9 também. Como eu falei, eu tinha muita expectativa pra ele, eu tava realmente aguardando demais. Então isso podia, inclusive, ser um problema, né? Porque você tem com muita expectativa pra um filme, ele pode acabar não atendendo, eu posso acabar me decepcionando em certos pontos, mas não foi o caso daqui. Tive uma experiência, como eu falei, foi assustador, foi divertido, me prendeu o filme inteiro. Eu não tive problema com o ritmo do filme, pelo contrário, comprei os personagens, comprei a história, embarquei em cada momento ali. Lógico, tive meus problemas com a maneira, não com a conclusão da história ou com o twist, mas com a maneira que ele resolveu nos apresentar aquilo. Mas ainda assim, é um filme que eu quero revisitar o mais rápido possível. Pretendo revisitar algumas vezes durante o ano. Mas ao contrário de você, Marcelo, que falou que talvez a sua nota caia, eu acho que a minha talvez até suba, como foi o caso do Corra. A primeira vez que eu vi, eu dei uma nota e eu fui revendo e revendo, já vi o Corra acho que umas 3, 4 vezes. E a nota acabou subindo, entendeu? Então, sim. Pretendo revisitar nós e gostei muito, nota 9. Pode ser sim. Fernandão? Eu não tenho como fugir, né? Eu já dei a nota lá no vídeo, então concordo com ela, com vocês e com ela que eu já dei antes, uma nota 9, né? Pro que o filme se propõe a fazer. Assim, é uma nota pra quem gosta de diretor, gosta de temas sociais e, enfim, desses elementos, dessa mistura toda, eu acho que é uma nota 9 muito louvável. E eu entendo quem não gostou, sabe? Eu consigo entender se a pessoa não curtiu o filme, eu entendo que ela não comprou a ideia. E isso é normal. Eu acho que pra todo tipo de filme vão existir pessoas que, tipo, não compram, sabe? Não encaixam, enfim. Então tá tudo bem, sabe? Mas por curiosidade vale a pena ver, sim. Independente se você gostar ou não, curiosidade, eu acho que vale a pena você mesmo tirar sua própria conclusão. Fernandão, quero te agradecer muito mesmo por você ter vindo fazer esse cast com a gente. Sempre que eu vejo um vídeo, né, no seu canal, na Hora do Terror, eu quero trocar uma ideia com você, eu quero de falar o que você acha, o que você acha que vai ser melhor, vai ser melhor, enfim. Então, obrigado aí mais uma vez por você participar do Ratoscast aqui com a gente. E, por favor, dê seus contatos aí pra galera que quiser trocar uma ideia, conhecer seu canal também, por favor. Então, quem quiser me seguir no Instagram ou no Twitter, eu sou bastante ativo no Twitter, é @nandoticon. E lá no canal do YouTube Hora do Terror tem uma porrada de vídeo lá sobre vários filmes e livros e jogos e coisas relacionadas a terror como entretenimento. É só me encontrar lá no YouTube, procurar Hora do Terror. Valeu, galera, e obrigado aí pelo convite de verdade, Marcelo. Imagina, Fernando. E obrigado aí pela participação e Renato, como sempre, comentários excelentes. Imagina. Muito bem, obrigado, Fernandão. Mais uma vez, te agradeço. Renatão, por favor, também, você... Deixa também seus contatos, Renatão, por favor, para os nossos ouvintes que também quiserem trocar uma ideia com você sobre esse filme. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer poder vir aqui falar sobre esse filme com vocês. Eu realmente estava numa expectativa alta pra ele. É um prazer, como sempre, poder vir aqui trocar essa ideia com o Nando, então sempre bom ter essa oportunidade. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, estou no Facebook e Instagram, /RenaMaciel com 2 L's no final. Quem quiser saber tudo que eu tô assistindo em primeira mão, só me seguir no Letterboxd, sempre colocando tudo que eu tô vendo lá e faço um comentário breve sobre todos os filmes. Inclusive, o Nós tá lá, então só procurar lá e ler o meu comentário. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Mais uma vez, do fundo do coração, muito obrigado. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e câmbio final.
Te surpreende esses números todos pra esse filme novo do Jordan Peele? Caiu. Alô? Caiu, cara. Ih, rapaz, caiu. Surpreendeu tanto que ele até caiu. Foi uma surpresa, né? Foi uma Será surpresa. que ele caiu há muito tempo? Não sei, quando você falou, eu Opa, olhava. caí, voltei. Opa! Voltamos. Voltou.